E aí, sejam bem-vindos ao canal Opinando a Respeito. Esse aqui é o segundo vídeo do canal, eu ainda não sei como que vai ser o estilo diretamente do canal aqui, mas o vídeo de hoje aí é refutando tudo que o Caio Coppola, né, tem passado pano aí nos últimos vídeos dele pro governo Bolsonaro, né, porque ele se diz crítico, mas ele sempre traz uma pessoa ali pra criticar muito mais durante todo o vídeo, pra brevemente em cada ponto elogiar o Bolsonaro. E ultimamente aí, como vocês já devem saber, ele teve que fazer um vídeo deplorável, né, pedindo desculpa por opinar, porque ele opinou sobre o Sérgio Moro de forma interessante e inteligente até, só que como ele viu que os bolsonaristas eles estão tão fanáticos e todo mundo criticou ele, teve até aquele tal de Kim Paim que lançou aquele vídeo lá falso sobre o Bolsonaro, que o Bolsonaro, sobre o Bolsonaro não, sobre o Sérgio Moro, que o Bolsonaro até compartilhou, até o Kim Paim, cara, criticou ele, então ele precisou, né, vir pedir desculpas por opinar, por falar a sua opinião, e agora ele vem com esse vídeo aí pra criticar o Sérgio Moro, por causa que assim ele consegue trazer novamente o bolsonarista pro lado dele, porque ele vai mostrar que na verdade aquilo que ele imaginava do Moro era só naquele momento do que ele pensava anteriormente, mas agora ele não pensa igual, quando na verdade ele pensa igual sim, ele só quer manter as redes sociais dele aí dando lucro, dando visualização, como todos esses bolsonaristas fazem. Bom, esse vídeo vai ser gravado em formato de react, por causa que eu vou assistir o vídeo dele, vou comentando parte por parte do que acontece, e aqui no fundo tá essa imagem aleatória, porque eu ainda não fiz um estúdio específico pra mim gravar os vídeos, porque ainda não sei qual vai ser o estilo direto do canal, eu sempre vou falar de política aqui, mas de qualquer forma vai ser de momento eu ainda não tô sincronizado para saber exatamente o que eu vou fazer, mas deixe indicações aí de algum assunto que vocês queiram que eu comente, então bora assistir. Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola. Hoje nós vamos comentar a entrevista exclusiva de Sérgio Moro à Jovem Pan, apontando a falácia lógica mais presente no discurso do pré-candidato à presidência, a falsa equivalência. Vamos começar lembrando dessa frase que ele falou de falsa equivalência, que é um discurso que os bolsonaristas usam para dizer que as coisas que o Bolsonaro faz de errado são menores do que a coisa que o PT fala, e para eles isso é um argumento de que já é o suficiente para votar no Bolsonaro e não votar em outro, quando na verdade nós devemos criticar os presidentes que fazem coisas erradas independente da equivalência daquilo que eles fizeram. Nós devemos deixar de apoiar qualquer pessoa que está ou possivelmente está envolvida em escândalo de corrupção, já sabendo o que aquilo dali pode levar. Ainda mais com isso a gente consegue perceber o que o bolsonarismo se tornou. A gente começou vendo o bolsonarismo sendo aquela coisa de anticorrupção, de o presidente Bolsonaro não vai roubar, de no governo dele não vai ter corrupção. Hoje tem vários escândalos de corrupção surgindo, hoje o próprio é acusado de corrupção por várias coisas, ou envolvimento, ou negligência por algum escândalo de corrupção, como o Lula também foi acusado e condenado durante vários crimes relacionados a isso, e eles tiveram que mudar o discurso. Hoje eles não são mais contra a corrupção, eles são contra muita corrupção, né? Se tiver um pouquinho, pode. Nessa quarta-feira, 15 de dezembro, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, falou com exclusividade ao Jornal da Manhã, aqui na Jovem Pan News. O ex-juiz federal, consagrado pela Operação Lava Jato, foi muito coerente com as suas falas mais recentes. Ele manteve o seu silêncio ensurdecedor sobre os excessos do STF e não poupou críticas ao governo do qual fez parte. Isso daqui também é uma coisa que vale comentar. Isso aqui eu concordo com ele sobre ele dever ter criticado o STF sim, ele ainda não comentou nada sobre o STF, só elogiou lá a indicação do André Mendonça pelo Bolsonaro, que eu fui totalmente contra aquele elogio também. Se ele não vai criticar, que pelo menos também não fale nada a favor, mas isso só pensando numa visão política de candidatura, porque tem pessoas que defendem ele não criticar o STF, porque pode trazer problemas pra frente caso ele consiga se eleger ou se tornar candidato. Eu até entendo essa visão, né, ele é uma estratégia política, quando as pessoas estão se candidatando, muitas coisas elas deixam de fazer e falar pra poder ter mais chance, né? Eu conheço muitos políticos aí que não falam assuntos que eles não apoiam para não se meter nesse ponto enquanto eles estão candidatos. Então, dentro dessa análise faz sentido, mas é algo que eu não concordo, porque eu quero ver um presidente que não tenha medo de falar as coisas e ser verdadeiro, diferente de como o Bolsonaro fez. E ele também usa aquela falácia de que isso daí eu concordo com ele, mas em ponto, eu concordo que o Moro não deveria ter entrado pro governo Bolsonaro, acho que foi um erro dele, mas isso daí é uma falácia que ele faz aqui para fazer vocês acreditarem que ele fez parte do governo Bolsonaro, então hoje ele critica, ele é o errado, porque o Bolsonaro deu a chance dele entrar e ele quem traiu o Bolsonaro, quando na verdade a gente sabe que foi totalmente ao contrário o que aconteceu, e mesmo que fosse de alguma forma parecida com isso, ainda assim nós devemos ter críticas, ainda assim nós devemos criticar aquilo que não é a favor do que nós pensamos. Nós não devemos apoiar uma pessoa pro resto da vida só porque em algum momento ela nos ajudou, só porque em algum momento eu fiz parte de alguma coisa que ela fazia parte. Isso daí é uma falácia gigante, senão a gente poderia ligar aí o Bolsonaro, por exemplo, a várias pessoas que ele já abraçou, que ele já tirou foto junto, que ele já estava junto em algum lugar, em algum momento, e isso daí ser uma crítica que não faz sentido, ele tem o direito de deixar de apoiar pessoas que em algum momento ele apoiou também, ou, por exemplo, tudo aquilo que ele mudou de ideia, tudo que ele prometeu, tudo que ele disse que não faria, que
que foi o que elegeu ele e fez com que as pessoas acreditassem nele. E hoje elas mudaram o discurso para poder se adaptar àquilo que ele novamente se remodulou, né? Porque ele pegou aquele discurso da direita capitalista que todo mundo queria ouvir, conseguiu implementar o discurso. Quando chegou lá, descobriu que ele não sabia nada do que tinha que fazer, ele teve que mudar o discurso e as pessoas, naturalmente, para não mudarem suas convicções, elas mudaram com ele. Para analisar a estratégia de comunicação adotada por Sérgio Moro, nós separamos alguns trechos dessa entrevista. Mas antes, só uma observação. Para imprimir um pouco mais de ritmo ao programa, eu tomei a liberdade de acelerar um pouquinho as falas do Dr. Moro. Afinal de contas, é começo de campanha e ele claramente não está muito bem ensaiado. Esse daí é aquele famoso ad hominem, né? Quando ele não tem algo para criticar mais, ele quer adicionar mais alguma crítica, ele vai no pessoal da pessoa agredir a pessoa em específico por alguma coisa, né, específica dela, como por exemplo a voz dele, a forma que ele fala. Ele está começando a campanha, então claramente ele não sabe o que está falando. Isso é um baita argumento que as pessoas do outro lado vão acreditar que é verdade, mas é só uma falácia. O governo anterior lá do ex-presidente Lula e o governo atual, todos eles tiveram transgressões éticas, né, maiores ou menores. Um teve lá mensalão, outro petrolão, o atual aqui é rachadinha. Pausa aí. Percebam como o Sérgio Moro estabelece uma equivalência absurda entre mensalão, petrolão e rachadinha. Mentira, ele tá enganando vocês e talvez vocês não tenham nem percebido. Vocês não ouviram, por exemplo, o que o Moro falou? Se não, voltem o vídeo e escutem com clareza, palavra por palavra falada. Ele falou que houve transgressão ética no governo do PT, do Lula, e no caso também houve transgressão ética no governo Bolsonaro, maiores ou menores. Não teve equivalência. Não teve comparação de as coisas que o PT fez, que o Lula fez e o Bolsonaro fez são equivalentemente iguais. Ele apenas usou a palavra transgressão ética, que muitos juízes usam para não falar que é bandido, que é ladrão, etc., para justificar as atitudes erradas, colocando atitudes erradas como elas devem estar juntamente sendo consideradas erradas, independente da equivalência, quanto ele mesmo falou, maiores ou menores. Ou seja, esse daqui agora ele vai começar a passar um paninho aí pro governo Bolsonaro e tentar enganar vocês de que o Moro ele tá colocando tudo no mesmo pacote e fingindo que tudo é a mesma coisa, quando na verdade ele especificou umas maiores, umas menores transgressões éticas, que são transgressões éticas. Rachadinha é uma transgressão ética, tratolaço, que foi do Bolsonaro, mensalão, petrolaço, muitas coisas aí que aconteceram são transgressões éticas, sim. Colocando todos esses escândalos no mesmo balaio. Segundo o ex-juiz, essas são transgressões éticas. Saindo da boca aí de um cidadão comum, essa comparação já soaria meio ridícula, mas vindo de um ex-juiz de direito, é pura desonestidade intelectual. Além de ser uma mentira deslavada e um desrespeito ao devido processo legal, porque nunca houve qualquer denúncia de rachadinha no âmbito do governo federal, e o presidente da República sequer é investigado por essa prática no exercício do seu cargo. Bom, vale ressaltar uma coisa aqui, provavelmente o Coppola ele nunca pegou um processo, ou nunca leu um processo já sentenciado, alguma coisa assim, onde o juiz fala de forma formal, como o Moro tá falando de transgressão ética, de vários exemplos que eu já dei ali, e ele não vai falar diretamente outras palavras mais diretas, ele pode falar dessa forma, afinal ele foi juiz toda a vida, e ele tem a forma de falar sobre esse assunto. Quem tá tentando diminuir é ele. Se o juiz falar que houve transgressão ética, muitas coisas podem ser possíveis dentro disso. Eu não preciso falar, foi o maior escândalo de corrupção do mundo, ou coisa do tipo, só para justificar. Eu posso dizer, foi roubo, e roubo não deve ser justificado sendo maior ou sendo menor, que é o que o juiz fez basicamente. Agora ele fala aqui também que o Bolsonaro ele não foi investigado por rachadinha e nem durante o mandato dele. E é outra falácia, você sabe muito bem que o presidente da República ele não pode ser investigado. As rachadinhas que aconteceram, que muitas pessoas que participaram, inclusive da família, ex-empregados, os filhos, a mulher, ele mesmo, já tem acusações para todo lado, como foram antes do governo dele, são coisas que ele não pode ser investigado. E os filhos dele, quando puderam ser investigados, usaram foro privilegiado, porque quem pode investigar o presidente da República é só o Procurador-Geral da República, que é colocado por quem lá? Pelo próprio Bolsonaro. Por outro lado, mensalão e petrolão produziram centenas de condenações penais, inclusive as que o senhor sentenciou, doutor Sérgio Moro. E esses são crimes que vão muito além de simples transgressões éticas. Eles se deram durante os governos petistas no mais alto escalão, envolvendo o próprio Lula. Aliás, só por desencargo de consciência... Vale lembrar, transgressão ética, novamente, é só uma forma de falar que houve um crime. É uma forma que um juiz usa para falar. Não tem uma diminuição do nível do crime, entende?
Vamos restabelecer o senso de proporção aqui no debate público. Vamos fazer uma breve recapitulação dos fatos. Mensalão e Petrolão, além de serem os maiores escândalos de corrupção da história nacional, também constituíram as maiores fraudes à democracia brasileira. Ele quer fazer proporção, né? Que vale ressaltar que o Moro não fez proporção. Ele falou alguns maiores e alguns menores, ok? Mas ele quer fazer proporção, a gente pode falar. Primeiro que ele tá querendo pegar um cara que já foi investigado, um cara que foi investigado sem o mandato, o próprio Lula, ele não foi investigado durante o mandato. Antes de tudo, eu vou especificar aqui, não tô aqui para proteger o Lula. Eu nunca votaria no Lula e nunca votaria no Bolsonaro, só para avisar vocês. Então, vamos continuar. Ele tá querendo fazer essa comparação e querendo botar que o Bolsonaro é mais de boa, vamos dizer assim, como eles falam, que o Bolsonaro não roubou tanto. Porque ele não foi investigado ainda, porque ele é presidente da República. O próprio Lula também não foi investigado. Isso torna ele inocente durante o mandato dele? Eu acho que não, né? Acho que vocês concordam que ele não era inocente só porque ele não era investigado, era porque ele era presidente, que é o que vai acontecer com o Bolsonaro. E se quer colocar em equivalência, o Tratolaço teve números proporcionais ali de compras de tratores superfaturados e outras máquinas muito maior, digo pra vocês, muito maior do que alguns desses escândalos que o PT fez parte. Teve a compra da vacina pela Covaxin superfaturada, não, a propina da Covaxin, teve a rachadinha, teve emendas para todo lado, colocando coisas secretas ali para a emenda não pudesse mostrar para quem tá indo, e vários vídeos vazando agora de alguns deputados que fizeram corrupção com esse dinheiro, responsabilidade do presidente, porque vale ressaltar, né? Quando ele atribui tudo isso que aconteceu ao Lula, a maioria, digo eu, 98 ou 95% dessas coisas que ele atribui ao Lula são coisas que não tem prova do Lula participar, mas tem a negligência dele por causa que ele não fez, por causa que ele era o presidente da República e ele deveria saber desses crimes acontecendo em volta dele. Se eu acho que ele fazia parte, bom, eu acho que ele fazia parte de muito mais coisa que a gente não consegue imaginar, mas são coisas que ele é acusado pela irresponsabilidade sendo presidente e não diretamente pelos crimes, porque se vocês verem por que ele foi acusado por algumas propinas, como por exemplo o sítio Atibaia e o Triplex, por exemplo. Ele não foi acusado por crimes de bilhões de reais, por exemplo, de roubo direto. Ele é acusado por esses crimes por causa que ele deveria ter a responsabilidade de ver e fiscalizar isso. Que é a mesma coisa da maioria que o Bolsonaro está sendo acusado. O Bolsonaro pode não estar diretamente ligado, por exemplo, sobre a compra da Covaxin, mas ele tem que ter responsabilidade de saber investigar esses casos, porque é grande. É a compra da vacina para uma pandemia, para curar pessoas que estão morrendo durante uma pandemia. Ele pode não estar participando diretamente do Tratolaço, ou pode também estar comprando voto. Não sei exatamente, a gente só vai saber com o tempo, mas é uma irresponsabilidade. A rachadinha já não, é diretamente dele. E assim por diante, outros crimes que ele é acusado. Então, tem sim uma proporção entre os dois, mesmo se a gente comparar a proporção, porque existe muitas corrupções acontecendo nos governos, só que um ainda é presidente e não foi investigado. Deixa ele sair do poder, eu quero ver o que o Coppola vai falar depois. Influenciando diretamente o resultado de centenas de votações e centenas de eleições. No Mensalão, o governo Lula subornava o Congresso Nacional pagando propinas frequentes a parlamentares. Não era toma lá da cá, era compra lá da cá. Eu acabei de falar isso daí sobre as emendas. As emendas é a mesma coisa. E vale ressaltar, o que o Lula gastou para fazer isso daí que o Coppola tá falando que é verdade, o Bolsonaro gastou mais em emendas. Vocês sabiam disso? Pra, novamente, comprar todo mundo, para o Centrão principalmente, para conseguir salvar o filho deles da corrupção ali, dos escândalos, para conseguir salvar ele mesmo do impeachment. Então, meu amigo, e vocês podem perguntar, por que eu tô falando que é por causa disso? Onde estão as minhas provas que ele fez por causa disso? Porque ele não passou nada. Ele basicamente lotou todo mundo de dinheiro com essas emendas, passando o que o próprio Lula deu, e ele não conseguiu nada. Ele conseguiu ali, quem sabe, uma coisa e outra, tipo agora há pouco tempo, a privatização da Eletrobras, e ainda assim mal feita, com jabutis, apoiadas por todos os bolsonaristas, inclusive o filho dele, e apoiada pelo próprio também, porque não se pronunciou contra isso, falando que teria diminuição de 7% na queda no aumento da luz, quando aumentou tudo, ou seja, ele já tinha, quando ele falou de aumento de 7% aí, da gente pagar menos luz, ele logicamente já tinha analisado todas as situações anteriores, o governo petista que vocês acusam de ser o culpado da luz estar aumentada, que também é um pouco de culpa, mas ele já tinha analisado isso, porque senão ele não falaria que teria uma diminuição de 7% no valor da luz. Então, ele foi lá, falou isso, teve um aumento absurdo por causa do jabutis colocado, que muita gente questionou, pessoas coerentes questionaram logicamente, e ainda assim foi votado, e hoje eles ficaram sobre isso, e sobre várias outras coisas que eles tentaram passar com o jabuti ali, para tentar fraudar, para tentar
com esses votos aí, colocar essas emendas. Então é por isso que eles são acusados de proteger os filhos, porque a única coisa que eles conseguiram foi proteger os filhos e colocar jabutis ali dentro de algumas coisas que poderia até ter sido boa se tivesse feito da forma certa. Então, segundo estimativas da PF, do MP e do TCU, ao menos 101 milhões de reais foram desviados para abastecer o esquema com verbas ilegais, verbas de fora do orçamento. 38 réus foram julgados naquela famigerada ação penal 470, que transitou em julgado e resultou na prisão por corrupção de 2 ex-presidentes do Partido dos Trabalhadores, o Zé Dirceu e o Zé Genuíno, entre outros presos ilustres. Já no Petrolão, constatou-se o superfaturamento sistemático de contratos na Petrobras para financiamento ilegal de campanhas eleitorais, mas também para o enriquecimento ilícito dos envolvidos. Em 2014, a própria estatal publicou no seu balanço auditado perdas na ordem de 6 bilhões e 200 milhões de reais em decorrência da corrupção no governo petista. Contudo, as estimativas da Polícia Federal, a partir dos laudos técnicos lá da perícia criminal, apontam prejuízos superiores a 42 bilhões de reais. Isso tudo em virtude desses crimes. Né? Crimes que, novamente, o Lula é acusado por ter responsabilidade de não perceber, mas envolve muitas outras pessoas, como, por exemplo, podemos comparar o Tratolaço, que é um valor absurdo, muito tão alto quanto os valores que ele está falando aqui, se vocês procurarem saber quanto que foi gasto com a superfaturação da compra dessas máquinas. A força-tarefa da Lava Jato, ela recuperou mais de 4 bilhões de reais aos cofres públicos, denunciou mais de 550 suspeitos e desses, mais de 170 foram condenados pela justiça, pelo menos em algum momento. Bom, agora eu não sei se ele está elogiando o Moro ou criticando. E eis que surge Sérgio Moro, na sua versão atualizada e piorada, falando de mensalão e petrolão como meras transgressões éticas, tentando dar aquela amenizada, né, na gravidade desses escândalos para encaixá-los na principal narrativa da sua pré-candidatura, a falsa equivalência moral entre Lula e Bolsonaro. Não tem falsa equivalência, meu amigo. Tem um presidente que ainda é candidato e está aí dominando o país por causa que ele ainda é presidente e ele não pode ser investigado. Então não tem falsa equivalência. Se ele quer falar de falsa equivalência, é por quê então? Porque ele acredita que só porque o Bolsonaro ainda não foi condenado, não foi investigado, isso já é o suficiente para proteger ele? Não é. A gente não precisa ser burro. O Lula mesmo ele era acusado de muitas coisas antes mesmo de sair da presidência, mas só pôde ser investigado depois. Então é só tu analisar as situações, as coisas sendo feitas, que vocês vão ver. E eu digo, e vocês podem pegar esse vídeo lá pra frente, quando o Bolsonaro não for mais presidente do Brasil. Ele vai ser investigado, acusado de vários crimes. Provavelmente o que vai levar ele pra cadeia vai ser a rachadinha. Porque os outros crimes vai acontecer o mesmo que o Lula. Vai ser crimes que ele vai ser irresponsável por não perceber, por não fiscalizar, por não fazer nada. Quem sabe participar, não sei. Isso só lá na frente a gente vai saber, mas são coisas que nem o Lula que vai acontecer. O Lula foi condenado ali por 2 coisas muito simples em comparação aos crimes que ele é acusado diretamente, mas ainda assim foi condenado e hoje está solto, e o Bolsonaro vai ser a mesma coisa. Ele vai ser acusado e condenado por crimes muito menores que com certeza ele cometeu, mas crimes muito maiores que ele tem responsabilidade ou talvez participou, vão deixar passar, vão deixar para lá, como acontece na maioria dos casos de corrupção, porque infelizmente o político tem esses benefícios, vamos dizer assim. E assim, com a desenvoltura artificial de uma marionete, toda vez que Moro critica Lula, ele necessariamente critica Bolsonaro com a mesma intensidade, mas aí se utilizando do expediente da omissão, da desinformação e até mesmo da mentira, surpreendentemente. Vamos ver. E essa estratégia de discurso não se limita às questões éticas, ela também se estende à economia. E é aí que o Sérgio Moro nos brinda com pérolas como essa aqui. Isso, quando você alimenta a inflação, é menos dinheiro no bolso das pessoas. Nós vimos a taxa desse mês a 10,74 em 12 meses. O que isso nos lembra? 2015, o governo do PT, né? Os mesmos escalabros econômicos, o mesmo fracasso econômico sendo repetido pelo atual governo. A mesma inflação elevada. Só para contextualizar o pré-candidato e seus marqueteiros, a inflação é um fenômeno global. Aqui no Brasil, ela também foi puxada pelo aumento da dívida pública e pela flexibilização fiscal para enfrentamento à pandemia, o que fez o dólar subir mais de 40%. Mas isso tudo agravado pelo fique em casa. A economia a gente vê depois, quando prefeitos, governadores e tribunais impediram as pessoas de irem trabalhar por longos e longos meses, contrariando as recomendações da própria OMS, que não defende, né, o lockdown como meio primário de controle do vírus. Mas quem ouve o Sérgio Moro falando sobre economia, pensa que a culpa pela inflação é do governo federal. Peraí, qual governo, hein, cara pálida?
O governo dos Estados Unidos, onde a inflação quase quadruplicou, atingindo a sua maior marca em 40 anos? Ou serão os governos aí da União Europeia, onde a inflação mais que triplicou nessa pandemia? O pior é que além de... Vou voltar essa parte aqui para mostrar para vocês, que isso aqui é muito interessante que ele está comentando, né? Ele está falando sobre inflação, e eles usam a taxa de variação para comparar a inflação. Só que assim, a gente tem que entender que variação e números totais, eles são equivalentes dependendo da situação na qual os países estão passando. No caso da pandemia, a variação não é a forma certa de vocês calcularem, porque a pandemia ela aconteceu no mundo todo. Então nós temos uma situação igual acontecendo em todos os lugares, entende? Não vai ser, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Se nós pegarmos agora, vamos supor que acontece um problema no mundo todo, e esse problema vai gerar 1% na queda da inflação de todos os países. 1%, exatamente 1%. Nós vamos fazer um cálculo de variação para comparar qual caiu mais ou qual caiu menos, ou nós vamos entender que foi um problema que atingiu todo mundo igualmente, e teve 1% nessa queda. É lógico que a gente não vai usar variação, a gente vai entender que todo mundo teve 1% de queda. Porque se a gente usar variação, vai ter países que tiveram 200% de queda, 100%, 50%, 20%, 300% de queda. Porque a variação ela não é certa quando algo atinge todo mundo de forma igual. E eu vou explicar aqui para vocês de uma forma bem óbvia. Primeiro eu vou falar aqui a queda bruta de cada um. Salvo engano, eu vou colocar aí na tela pra vocês, porque eu vou falar que eu não tenho nenhum número aqui, então eu vou falar em cima do que eu tô olhando aqui agora rápido, mas eu vou colocar pra corrigir. O Brasil, pelo que eu vejo aqui, de 2020 para 2021, ele teve uma queda de 6,22% da inflação. Estados Unidos, de 2022 para 2021, teve uma queda de 5,5% na inflação, e a União Europeia teve uma queda de 2022 para 2021 de 3,28% na inflação, salvo engano. Podemos ver que o Brasil teve uma queda de números brutos muito maiores, mesmo todos eles passando por essa dificuldade. Ou seja, nós percebemos que os números que importam são os números brutos da queda, e não os números da variação, porque todos eles passaram igualmente por essa queda. Mas aí vocês vão dizer, por que o Brasil caiu mais então se todo mundo passou igualmente? Porque daí sim entram os fatores externos que fazem com que as coisas sejam mais precárias em alguns lugares. Ou algumas pessoas podem até falar, por que os Estados Unidos está tão próximo do Brasil se ele aparentemente não teve um Bolsonaro como nós falamos que foi o Bolsonaro aqui no Brasil? Aí agora eu vou explicar para vocês. O Brasil, primeiro que o Brasil já teve aí praticamente 1% a mais de queda que os Estados Unidos em comparação de números brutos, e isso é muito importante levar em consideração. Por quê? Porque os Estados Unidos também no início teve um Donald Trump que era como um Bolsonaro, que se importava ali talvez no uso da cloroquina, que não se importava com a proteção das pessoas porque achava que era bobagem, e lá no início ele era um Bolsonaro, tanto que o Bolsonaro e eles conversavam sobre esse assunto basicamente ali nas redes sociais, quando eles comentavam alguma coisa, e o Bolsonaro era o mais puxa-saco dele, até que o Trump viu tudo aumentando, as mortes aumentando, porque os Estados Unidos é um país onde tem muito turista, muita pessoa viaja, e ele começou a fazer as coisas certas, enquanto o Bolsonaro continuou se desviando. Porém, entretanto, os Estados Unidos é um dos países que mais teve medidas restritivas pesadas, exatamente por esse aumento absurdo que ele teve na quantia de mortes, porque foi o país que, em números totais, mais sofreu aí com pessoas com mortes no país. Então ele tomou medidas de lockdown muito mais duradouras e muito mais frequentes em muito mais estados e cidades do país dele. Logo, ele também teve uma inflação aí tendo uma queda muito alta, porque ele também teve que agravar muito a economia dele para conseguir salvar pelo menos algumas pessoas ali fazendo esse lockdown, enquanto no Brasil nem foi um dos países onde teve medidas restritivas maiores e ainda assim conseguiu perder mais que um Estados Unidos da vida, que teve problemas absurdamente maiores que o nosso em relação ali à negligência, quando tudo começou a aumentar, vamos dizer assim. Por quê? Porque nós tivemos um presidente negligente do início ao fim da pandemia, com discursos aí promovendo possíveis ditaduras, promovendo coisas ali que fazem com que a nossa inflação caia, nossa moeda diminua o valor, que faça com que a Bolsa de Valores perca dinheiro porque os investidores vão embora pelos discursos ali ditadores do presidente, sobre ameaças e etc. E outras coisas relacionadas à economia que a gente não tem basicamente nada de importante sendo aprovado ou pelo menos sendo levado em pauta aí pelo governo Bolsonaro. E se a gente comparar a União Europeia e outros países, a coisa fica pior ainda, porque a União Europeia teve basicamente a metade da queda que eles gostam de colocar, que foi quase, para vocês olharem aí, foi a metade e tá quase aí na variação dos Estados Unidos, para vocês terem noção. Por isso que nós não comparamos variação. E eu vou dar um exemplo agora um pouco mais fácil para quem ainda talvez não tenha entendido. Vamos pegar aqui a pessoa 1,
a pessoa 2 e a pessoa 3. Pessoa 1 mora no Brasil, pessoa 2 nos Estados Unidos, pessoa 3 na em algum país da União Europeia. Essas pessoas estão caminhando na rua, no mesmo horário, no mesmo dia, não importa, ali próximas uma da outra, só cada um no seu país. Essas pessoas, elas olham pro chão e elas veem uma nota de dinheiro, um dinheiro caído ali. O Brasil, ele tem 10 reais no bolso, a pessoa 1 do Brasil, ela tem 10 reais no bolso, e ele pega, bota a mão no chão e pega 10 reais. Os Estados Unidos, a pessoa dos Estados Unidos, pessoa 2, ela tinha, na verdade, 3 reais no bolso. Ela bota a mão no chão, pega 2 notas de 2, pega 4 reais. Da União Europeia, essa pessoa 3, ela tinha 1 real no bolso, ela bota a mão no chão e pega 2 reais. Qual pessoa conseguiu ter um lucro maior? Vocês vão fazer um cálculo de proporção, de variação para comparar isso? Ou vocês vão comparar quem pegou mais dinheiro? Eu acho que é meio óbvio, né? Pessoas em situações iguais, achando dinheiro... Meio óbvio, essas pessoas elas passaram por situações iguais, quem conseguiu mais foi quem conseguiu um número bruto de dinheiro maior. Porém, se nós fizermos a variação, a gente iria perceber que a que pegou 2 reais seria certa, mas não faz sentido, porque quem tinha 1 real pegou 2, ganhou 200% do que tinha. Quem tinha 3 reais pegou 4, ganhou 133% acima daquilo que tinha. E o Brasil que tinha 10 e pegou 10... ele ganhou 100% só. Ele pegou 10 reais em números brutos e ainda assim ele é o último na variação, porque variação não faz sentido quando nós pegamos situações equivalentes que aconteceram em outros lugares. Exatamente por isso. Então essa é a explicação mais fácil que eu posso dar para vocês. Eu também botei aí na tela, vocês já devem ter visto. Admitir que a inflação é um problema mundial, o Sérgio Moro estabelece uma... Vale ressaltar, né? Eu não estou justificando que o lockdown, que as medidas restritivas, que a pandemia não teve influência na inflação. Teve, tanto que outros países também caíram muito. Mas são números que são equivalentes em brutalidade da queda. O resto é negligência ou falta de governabilidade dos presidentes de cada um do país. A falsa equivalência entre a situação atual de pandemia mundial com a crise do governo Dilma, que é uma crise 100% nacional causada pelo descontrole das contas públicas e por intervencionismo estatal. Nós tivemos descontrole das contas públicas sobre o governo Bolsonaro, tanto que agora ele está quebrando o teto de gastos para poder dar um negócio aí de benefício para as pessoas, que é substituto do Bolsa Família, que ele chamava de Bolsa Esmola, né? Todo mundo lembra, eu até lembro que todo bolsonarista criticava o Bolsa Família, né? Porque era dinheiro nosso sendo dado, mas hoje eles protegem, né? Porque é o Bolsonaro, e quando é o Bolsonaro eles protegem qualquer coisa, e hoje ele dá isso mostrando que ele é um presidente bom, né? Aquilo que ele tanto criticava. E ele está novamente também aí tendo problemas com os gastos públicos, como o governo Dilma teve. A diferença é que ele tem sim a pandemia também impedindo e adicionando, isso é óbvio. E essa é a falácia lógica a qual eu me referi no começo desse programa, a falsa equivalência. Não se usa a falsa equivalência quando nós vamos falar de pessoas que cometeram crimes ou que fizeram coisas erradas. Eu não escolho o presidente que é menos pior, que eu sei que essa palavra nem deve ser usada. Eu escolho a pessoa, qualquer pessoa que não tenha cometido um crime, ou possivelmente cometido um crime, ou negligenciado atitudes que deveriam ter sido prioritárias. Eu não escolho, basicamente deixo elas de lado e faço qualquer outra pessoa que não tenha feito algo imoral ser um candidato possível. Técnica retórica de manipular a opinião pública, nivelando pessoas, nivelando situações que são essencialmente diferentes, usando aí algumas similaridades menos importantes. E o exemplo mais óbvio... Ele fala tanto que o Moro usa esse negócio de falsa equivalência, tentando diminuir os crimes que o PT fez para botar eles igualmente. Aí ele fala exatamente o que ele está criticando. Ele vai dizer... Olha aqui, eu vou voltar até para vocês. Essencialmente diferentes, usando aí algumas similaridades menos importantes. E o exemplo mais óbvio... Usando aí algumas similaridades menos importantes, ou seja, similaridades menos importantes para ele é o quê? É mostrar que, ele tem uma certa aparência, mas aparência ali entre o outro, mas também não é tão importante assim, porque um foi muito pior. Aquele discurso, né? Antigamente era sem corrupção, hoje é só um pouquinho. É esse aqui, pessoal. Comparar maçãs e laranjas. Sim, as duas são frutas, as duas são esféricas, as duas fazem bem para a saúde, mas há diferenças fundamentais de sabor, de cor, de peso, de textura, de preço.
Por isso que não faz muito sentido comparar maçãs com laranjas. Elas simplesmente não são equivalentes nas suas circunstâncias. É lógico, mas isso daqui também não tem nem por que eu adicionar alguma coisa boa ou criticar. Isso aqui é só óbvio mesmo que não faz sentido uma comparação dessa. E também não faz, da mesma forma que não faz sentido para uma crítica, também não faz sentido para um mérito de elogio. Assim como uma rachadinha de gabinete. Então ele só tá querendo terminar no final, ó. Isso aqui ele vai falar outra coisa agora. Mas então ele tá querendo terminar aqui o vídeo só pra mostrar, com meio que dizer pra vocês, não tem como comparar, porque eles têm ali seus erros, mas um roubou mais, enquanto o outro roubou menos. Então vamos continuar apoiando o que roubou menos, galera. Fora do governo, em fase de investigação, não é igual a um esquema bilionário de corrupção, com centenas de condenações judiciais envolvendo o alto escalão do governo e o ex-presidente da República. As duas condutas. Exato, eu concordo com isso. A rachadinha em específico, ela não tem nada a ver com um nível de equivalência com o mensalão e o petrolão. Mas o Moro não comparou, ele falou maiores e menores. Ele apenas disse, houve crime, que é o certo a se fazer. Então não tem por que a gente fazer essa comparação. Se a gente for comparar, obrigatoriamente, eu vou dizer que um foi pior que o outro, óbvio. Mas isso torna o que foi menor menos corrupto. E outra, os crimes do mensalão e do petrolão, se a gente pegar realmente o que o Lula foi condenado, a gente tem ali crimes que pode ser que a rachadinha alcance o valor do triplex, o valor do sítio em Atibaia, porque muitos milhões de reais durante muitos anos que o governo Bolsonaro teve no poder aí, antes de ser presidente e fez rachadinha durante tanto tempo, podem sim, aí numa soma total, dependendo da quantia de funcionários e de tempo, passar milhões de reais também no esquema de rachadinha, que pode tranquilamente alcançar os crimes que diretamente o Lula é acusado, e os outros que ele não é acusado diretamente, ele é acusado por irresponsabilidade, porque ele deveria saber, mesmo que a gente possa imaginar que talvez ele tenha participado, a gente não tem prova sobre isso, mas ele é irresponsável por ter feito, que também são os crimes aí do escândalo da compra da Covaxin, do tratolaço, da rachadinha que é diretamente ligada a ele, das emendas secretas que são para compra de voto, para proteção da família e assim por diante. Entende? Que tem sim uma equivalência se a gente fizer uma análise justa sobre as situações? São reprováveis. As duas condutas devem ser punidas nos termos da lei, mas estabelecer uma equivalência entre elas, uma falsa equivalência, é a definição de uma falácia. Bom, o que acontece aqui? Aqui ele está confessando que todo bolsonarista já sabe. Todo bolsonarista, no seu psicológico, já sabe que houve rachadinha, então ele não pode mais negar isso. E ele também está fazendo outra coisa. Caso lá na frente o Bolsonaro seja preso pela rachadinha, porque é o que a maioria já sabe que vai acontecer quando ele deixar a presidência da República, ele vai dizer, olha, lá atrás eu critiquei, gente. Eu criticava o Bolsonaro, eu não sou um protegedor dele. Hoje a gente vai apoiar o Moro aqui. Aí ele vai começar a achar uma coisa boa no Moro e começar a elogiar as coisas boas do Moro e criticar os caras que são contra o Moro e aos poucos ali conseguindo aquele público bolsonarista que foi pro lado do Moro para novamente conseguir fazer a massa dele ali nas redes sociais crescer e tá dando lucro e visualizações, etc. É basicamente isso que vai acontecer. E eu garanto para vocês que é isso que vai acontecer. O Bolsonaro ele vai sair da presidência, ele vai ser acusado por vários crimes, o principal que vai levar ele à prisão vai ser as rachadinhas e esse cara vai falar exatamente isso que eu falei. Bom, com isso vocês conseguem ver o que o bolsonarismo virou, né? São pessoas que iniciaram sendo anticorrupção, onde eles sabem que há corrupção, mas eles têm tanto ódio pelo PT que eles não conseguem ver o óbvio, que é não apoiar pessoas que são corruptas ou participam de esquema ou são negligentes perante a corrupção, perante ao país, perante as leis, perante a uma pandemia que foi tão grave quanto a que aconteceu, e eles têm que dar em alguma forma de proteger. No caso desses caras um pouco mais, vamos dizer, de redes sociais, assim como o Coppola, ele sabe que tá do lado do Bolsonaro ainda dá muita visualização, então ele faz aquele discurso que o bolsonarista tá começando a fazer, né, que tá tão óbvio que o governo Bolsonaro participou da rachadinha, principalmente da rachadinha, e teve negligência com outras corrupção no governo, que não dá mais pra proteger a ponto de dizer não aconteceu. Mas eles fazem aquelas criticazinhas ali, que é aquela coisa, tipo, eles ainda continuam protegendo de forma incoerente, porque não deveriam proteger, mas eles fazem criticazinha pra caso lá na frente tudo isso aconteça de verdade, que possivelmente vai, eles falarem, olha, eu sempre critiquei, né, eu só defendia mais porque não tinha como a gente saber o que tá acontecendo naquele momento ainda, né, ele era presidente, não foi investigado, quando na verdade eu tô falando isso aqui agora, que dá pra saber sim, dá pra analisar, muitas pessoas por aí, outras pessoas que criticam o governo Bolsonaro, também fazem esse tipo de discurso e comentam e dizem o que tá acontecendo. Esses caras têm um acesso muito maior do que eu, porque eles estão vivendo no meio político, têm amigos políticos muito maiores, estão na televisão, estão nas redes sociais de forma muito maior do que eu, então eles têm muito mais acesso e eles já sabem disso. Só que para manter as redes sociais deles bombando, eles continuam fazendo isso.
Bom, pessoal, mas isso daí, novamente, desculpa pela minha voz aí, eu não tô muito bem da garganta, como eu falei no início do vídeo, mas deu pra gravar aí, eu tava a fim de comentar isso daqui porque foi ridículo. Caso tenha algum outro vídeo ou saia algum outro vídeo aí relacionado a esse dele que vocês queiram que eu faça um react, comente pra vocês algum assunto do vídeo, comentem aí embaixo, se tiverem outra indicação de vídeo também, deixem aí nos comentários, deixem um like, se inscrevam no canal pra dar um apoio e tchau!